Olá pessoal, fazendo correção de simulado dessa semana sobre os descritores D24, reconhecer as representações decimais dos números racionais como uma extensão do sistema de numeração decimal, identificando a existência de ordens como décimos, centésimos e milésimos. E assim por diante também, décimos de milésimos, centésimos de milésimos, ok? E o D27 efetuar cálculos simples com valores aproximados de radicais. Então bora lá. Primeira questão. Um posto de combustível colocou um cartaz anunciando o preço da gasolina por R$ 2,206 o litro. Isso significa que o posto vende a gasolina a R$ 2,00 e... Ok. Novamente, relembrando, a primeira casa depois da vírgula ela é chamada de décimos. A segunda casa depois da vírgula ela é chamada de centésimos. E a terceira casa depois da vírgula ela é chamada de milésimos. A quarta casa depois da vírgula é chamada décimos de milésimos. E assim por diante, ok? Então, quando eu tenho 2,206, ele terminou na terceira casa, então eu tenho 2 inteiros. Antes da vírgula, eu tenho a parte inteira. Então, 2 inteiros e 206, terceira casa, então, milésimos. Então aqui, alternativa correta, 206 milésimos de reais. Letra D. Próxima questão. Um determinado produto estava com o seguinte preço: 12,009. Significa que eu tenho 12 inteiros, terminou na terceira casa, então eu tenho 9 milésimos. Ok? Então, 12 inteiro, 9 milésimos. Alternativa C. Terceira questão. Guilda completou a conta com os números que faltavam. Ela cometeu o erro na coluna dos. Então, vamos lá. Eu tenho uma operação de subtração. 7 menos 3, 4. Ok, tá certo. 1 menos 6, não dá para tirar, então fica 8, pega emprestado 1. 11 menos 6, 5. Ok, agora 8 menos 4, aqui deveria ser 4 e não 5, certo? Deveria ser 3,454. Ela cometeu o erro na primeira casa depois da vírgula. A primeira casa depois da vírgula é chamado de décimos. Ok? Então, alternativa correta, letra B. E só terminando aqui, 8 menos 5, 3. Terminou aqui. Próxima questão, quarta. Veja os números abaixo. O algarismo 4 está ocupando a ordem dos milésimos no número milésimos. A gente lembra que é a terceira casa, então a gente vai olhar. Primeira, segunda, não tem nada. Então, 0. Terceira casa, milésimos. Primeira, segunda, o 8 aqui é os milésimos. 004. Opa, terceira casa está ocupando aqui com o algarismo 4. E o último, 00. O 0 está ocupando aqui a ordem dos milésimos, certo? Então, qual que é o único número que ocupa a ordem dos milésimos e é o algarismo 4? É esse terceiro número, 1,0048. Quinta questão. Em 22 de agosto, o valor da troca de $1 foi de 2,0377. Ou seja, $1 pode ser trocado por R$2. Então, 2 inteiros
e 377 o quê? Primeira, segunda, terceira, quarta, terminou na quarta casa. Então, décimos de milésimos. E décimos de milésimo é a alternativa D. 377 décimos de milésimo de real. Ok? Agora as questões que trabalham aproximações de raízes. Observa a expressão numérica no quadro abaixo, certo? Não tem um quadro, mas está a expressão aqui. O valor aproximado dessa expressão é, então eu quero somar o número 7 com a raiz quadrada de 7. Para fazer isso, primeiro eu tenho que descobrir qual que é a raiz de 7. Lembrando que, para aproximar raízes, eu tenho que lembrar qual raiz vem antes e qual raiz vem depois da raiz de 7. Eu sei que a raiz de 7 está entre a raiz de 4 e a raiz de 9. Raiz de 4, 2. Raiz de 9, 3. Então, a raiz de 7 está entre 2 e 3. Eu sei que o 7 ele é mais perto do 9, então eu vou puxar mais próximo do 9. O que eu vou fazer então? Eu vou pegar números que estão mais perto do 3. 2,3, 2,6, 2,7 e 2,8. Vou pegar esses três aqui e vou fazer a multiplicação dele com ele mesmo para ver se chego mais perto de 7. Agora é só tentativas e verificar qual chega mais perto do valor 7. 6 vezes 6, 36, sobe 6. 6 vezes 2, 12, mais 3, 15. 2 vezes 6, 12, sobe 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 6, 7, 6. Duas casas depois da vírgula, então corto na segunda casa. Ok, eu tenho 6,76. Tá perto de 7, mas se eu aumentar um pouquinho, a gente chega mais perto de 7? Vamos verificar. 7 vezes 7, 49, então sobe 4. 7 vezes 2, 14, mais 4, 18. 2 vezes 7, 14, sobe 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 9, 12, sobe 1, 7. Opa, 7,29 já passou de 7, então isso daqui eu nem preciso. Agora aqui, deixa eu trocar de cor aqui rapidinho. Esse número para chegar em 7, falta 24 centésimos. Esse número passou 29 centésimos. Qual número está mais perto então? 6,76 está mais perto de 7, ou seja, o valor aproximado para a raiz de 7 é 2,6. Então eu tenho 7 mais 2,6. E 7 mais 2,6 é 9,6. Alternativa A. Sétima questão. Na construção de sua nova casa, José utilizou números irracionais para expressar a altura da mesma. A altura da casa aproximadamente é... A altura da casa é pegar desde cima até o alicerce. Então, desde o telhado, o ponto mais alto do telhado, até o alicerce da casa. Ok. Essa altura, então, pode ser expressa como a raiz de 3 mais 2 raiz de 3. Eu tenho que primeiro achar, então, qual que é o valor aproximado da raiz de 3. Eu sei que a raiz de 3 está entre raiz de 1 e raiz de 4. Raiz de 1, 1. Raiz de 4, 2. Só que o 3 está mais perto do 4. Então, eu vou puxar os valores mais perto do 2. Eu vou pegar, então, 1,6, 1,7 e 1,8. Vou colocar de cá. Ok. 1,8 vezes 1,8, 1,6 vezes 1,6, 1,7 vezes 1,7.
E vamos fazer contas e verificar qual chega mais perto de 3. 8 vezes 8, 64, sobe 6. 8 vezes 1, 8 mais 6, 14. 8 vezes 1, 8. 1 vezes 1, 1. Somo tudo. Porque não vai ter espaço, vou colocar aqui do lado. 4, 12 sobe 1, 3,24. Opa, passou, então vou ter que diminuir. Vamos para 1,7 vezes 1,7. 7 vezes 7, 49, sobe 4. 7 vezes 1, 7 mais 4, 11. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 1, 1. 9, 8, 2. 2,89. Olha, tá bem perto de 3. Mas vamos ver se... Ó, então esse daqui eu nem preciso. Porque esse ficou 1,7. 1,7 ficou antes e 1,8 passou. Então eu sei que está entre esses dois o número 3. Agora vamos analisar comigo aqui. Para chegar no 3, aqui falta 11 centésimos. Aqui para chegar no 3, passa 24 centésimos. Então qual que é o número que está mais perto? 1,7 vezes 1,7, que dá 2,89, que é o mais perto de 3. Então eu descobri que a raiz de 3 é 1,7. Então aqui na altura é 1,7 mais 2 vezes 1,7. Expressão numérica. Eu tenho aqui uma soma, uma multiplicação. Quem tem prioridade? A multiplicação. Resolva a multiplicação primeiro. 1,7 mais 3,4. 2 vezes 1,7, 3,4. E agora eu somo. 5,1. Então a altura dessa casa é 5,1 metros. Ok? Questão 8. João tem um terreno retangular, como indicado na figura abaixo. Sabendo que ele vai cercar com 2 cordas o terreno para estacionamento, quantos metros de corda serão necessários aproximadamente? Tomem muito cuidado com a interpretação do exercício. Cercar, eu tenho que lembrar do quê? De perímetro. Ok? E 2 cordas, ou seja, eu vou ter que achar 2 vezes o perímetro. Mas primeiro, eu tenho que achar qual que é o valor aproximado da raiz de 2, porque eu não sei. A raiz de 2 está entre a raiz de 1 e a raiz de 4. Então eu sei que está entre 1 e 2. Usando já um pouquinho o exercício passado, eu sei que os valores altos não vão dar certo, porque passa de 2. Então vou ter que pegar e jogar mais perto do 1. Quem que eu vou então assim, chutar, deduzir que vai chegar mais perto de 2? Eu vou pegar os números baixos. 1,3, 1,4. Opa. E 1,5. Eu vou pegar esses números mais baixos para ver se vai chegar mais perto do 2. Porque eu vi que se eu pegar 1,6, vai estar alto, certo? Então vou pegar ele abaixo deles. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. 1,69. Opa, eu posso aumentar isso daqui ainda. 4 vezes 4, 16. Sobe 1. 4 vezes 1, 4. Mais 1, 5. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. 6, 1,96. Opa, 1,96 já está bem perto de 2, então nem preciso continuar. Eu posso parar aqui. E então eu achei que a raiz de 2 é 1,4, certo? Como é que eu vou calcular o meu perímetro? O que é meu perímetro? 5 raiz de 2 mais 5 raiz de 2, opa, mais 9 raiz de 2 mais 9 raiz de 2. É esse ladinho mais esse ladinho aqui de baixo, mais esse lado aqui de cima. Eu quero cercar, então são os 4 lados. Tá, tudo tem raiz de 2, então vamos juntar tudo isso daqui. 5 mais 5, 10, mais 9, 19, mais 9, 28 raiz de 2. Ok. 28 vezes 1,4. Agora eu vou fazer a conta aqui do lado.
28 vezes 1,4. 4 vezes 8, 32. Sobe 3. 4 vezes 2, 8. Mais 3, 11. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 2, 2. 2, 9, 3. Uma casa depois da vírgula. 39,2. Opa, professor, mas não apareceu nada nisso no enunciado. É porque ele quer passar duas cordas. Ele tem que passar duas vezes. Então, vou multiplicar agora por 2. E se eu multiplicar por 2, eu vou chegar no 78,4 metros, que é a alternativa C. Ok? Tomem cuidado com o enunciado. Você pode fazer todas as suas contas certas, só que no final, se tivesse aparecido aqui uma alternativa E, marcando aqui 39,2 metros, vocês talvez iam se confundir e marcar ela. Tomem cuidado com a interpretação. Você fez a conta toda certa, só que no final vai assinalar a alternativa errada, porque não é isso que o problema está pedindo. A penúltima questão. Mauro efetuou a operação indicada abaixo. 2 vezes raiz de 2 mais raiz de 3. Opa, raiz de 2 e raiz de 3 a gente já descobriu nos exercícios passados. A gente viu que raiz de 2 é 1,4. E a raiz de 3, se a gente voltar aqui alguns slides, raiz de 3 deu 1,7. Mais 1,7. Agora é só resolver. Multiplicação e adição. Quem tem prioridade? A multiplicação. Então, primeiro a multiplicação. 2 vezes 1,4, 2,8, mais 1,7. E agora, se eu somar 2,8 mais 1,7, vai me dar 4,5. Ok? E 4,5 é a nossa resposta. Então, o valor dessa expressão, 4,5. E a última questão, se brincar, uma das mais fáceis também. Na reta numérica estão assinalados alguns pontos, entre os quais pontos se encontra o número raiz de 10, raiz quadrada de 10. Opa, raiz de 10. Quais são as raízes que você sabe que vem antes e depois de 10? A raiz de 9 e a raiz de 16. Raiz de 9, 3. Raiz de 16, 4. Então, a raiz de 10 está entre o 3 e o 4. Está aqui no meio. Ó. E quem que é as letras que estão aqui nas extremidades? C e D. Então, a alternativa certa é a letra C. Raiz de 10 está entre C e D, que é o número 3 e 4. Ok, pessoal? Essa foi a correção do simulado dessa semana. Eu espero que vocês assistem, tira a dúvida de vocês, ok? Um abraço, até a próxima.